Hoje a gente vai usar PHP para se conectar a um servidor de gRPC. E aí pessoal, eu sou Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e hoje o vídeo vai ser bem curtinho, bem com uma mão na massa, para a gente se conectar a um servidor de gRPC utilizando PHP. Então já existe muito material explicando o que é gRPC, como funcionam as coisas, então não vou me atentar muito a essa parte, eu vou focar bem na parte prática. Mas, claro, se você quiser um vídeo mais teórico falando sobre os blocos de construção do gRPC, o que é isso, com um pouco mais de detalhes, é só comentar aqui que eu posso trazer esse vídeo para você. Mas basicamente, gRPC, como a própria Google descreve, é um framework universal de RPC, de Remote Procedure Call, ou seja, chamada de procedimento, chamada de funções remotas, de alta performance. Então o gRPC é uma forma da gente se comunicar entre serviços, por exemplo. Então eu tenho um microserviço que vai fazer uma chamada para outro, eu posso utilizar gRPC. Ele utiliza a sintaxe, a ideia de fazer com que a gente, com que o código pareça com uma chamada de método, chamada de uma função, só que isso é feito de forma remota e ele é focado em alta performance. Então existem alguns detalhes que fazem com que essa performance seja o foco. Um desses detalhes é a utilização de Protocol Buffers. Esses Protocol Buffers, ou Protobuf, é basicamente o formato de comunicação e também da definição do serviço. Então, esse protobuf ele permite uma compressão diferente, ele utiliza informações no formato binário ao invés de ser no formato texto, então ele traz bastante performance. Mas como eu disse, a minha intenção não é trazer a parte teórica aqui, então vamos direto para a mão na massa e eu vou abrir um projetinho em PHP sem nada aqui. Mas primeiro, o que eu preciso ter no meu ambiente de desenvolvimento ou ambiente de produção para me comunicar, né, utilizando gRPC? Porque se eu preciso me conectar a uma API REST, por exemplo, eu só preciso ter algum cliente HTTP, seja com File Get Contents, com CURL ou qualquer outra coisa que faça chamadas HTTP. Mas com gRPC a coisa muda um pouco. Então eu montei um Dockerfile aqui com tudo que é necessário. Primeiro, né, começando da imagem oficial do PHP, eu instalo a libz. A libz, ou libz, é basicamente o pacote que vai permitir a compressão dos dados que vão ser trafegados. Depois de instalar isso, eu posso instalar as extensões de gRPC e de Protobuf. A de gRPC me fornece acesso às classes e funções que vão permitir a comunicação entre clientes e servidores de gRPC. E a extensão Protobuf me permite utilizar esse formato binário de Protobuf. Basicamente é isso. Então isso daqui é o que você precisaria num ambiente de produção. Só que aqui eu também já deixei tudo pronto para um ambiente de desenvolvimento, onde eu instalo o ProtoC, ou então o compilador de Protobufs, e você vai ver já já o que isso faz. Eu instalei o Git e instalei o CMake, que é um compilador. Para que eu fiz isso tudo? Logo aqui abaixo, eu fiz o git clone, ou seja, eu baixei todo o código do projeto gRPC e eu compilei ele utilizando o CMake. Depois de compilar com o CMake, eu fiz esse comandinho aqui, make grpc php plugin. Por quê? O que isso faz? O ProtoC, como eu disse, ele é um compilador de Protobuf, então ele pega uma definição de um Protobuf, ele pega um arquivinho legível para nós, seres humanos, e gera alguns códigos. E eu utilizei aqui, né, eu fiz a compilação também do plugin para PHP, para que alguns desses códigos que ele possa gerar sejam os códigos em PHP, seja para minha mensagem que eu vou enviar, seja para o serviço que eu vou utilizar, então isso tudo vai ficar mais claro já já. Beleza, então agora que eu tenho esse compilador de Protobuf e eu tenho o plugin de PHP para esse compilador, o que eu fiz? Eu peguei um exemplo de arquivo de definição de Protobuf e mandei lá para dentro dessa minha imagem, lá para dentro do meu container. E depois de ter esse arquivo de definição, eu rodei o comando protoc, que faz essa compilação do arquivo de definição e gera o código para gente, tanto o binário que vai ser transferido, quanto os códigos em PHP que vão ser necessários. Então, muito código já é gerado. Então, aqui o que eu estou executando? Eu estou informando onde ele vai encontrar os arquivos, e como eu copiei aqui para /app, é em /app que ele vai buscar. Eu estou informando o caminho de saída para os códigos relacionados a PHP, por exemplo, minhas mensagens, o meu cliente, e aqui o caminho de saída para o código relacionado a gRPC em si. E eu posso te mostrar esse código já já.
E aqui eu preciso informar o caminho daquele meu plugin. E é o caminho que eu utilizei, que eu fiz o download lá utilizando o Git, né, que eu fiz o clone. Então eu tenho o caminho aqui e informo qual arquivo que eu quero compilar, que eu quero transformar e gerar todo esse código. No final, eu simplesmente mando os meus arquivos lá para o container. Só isso. Então repara que eu tenho aqui um ambiente bem tranquilo de ser montado e a gente pode começar a escrever esse nosso cliente. Então vamos lá. Vou abrir o meu arquivo, um arquivo chamado client.php. Se eu executo aqui no terminal, eu não tenho nenhuma resposta porque esse arquivo está vazio. Então a primeira coisa que eu vou fazer é te mostrar aquele arquivo .proto que eu comentei. Eu estou utilizando esse arquivinho aqui de exemplo, que é um arquivo que a própria documentação do gRPC traz pra gente. Ele está dentro do projeto do gRPC em si, dentro dos exemplos. Então ele é um exemplo. Aqui a gente tem a informação da versão da sintaxe. Estou utilizando o Proto 3, que já está disponível, mas existem serviços utilizando o Proto 2. O nosso exemplo funcionaria da mesma forma. Aqui existem algumas opções que a gente simplesmente ignora. São opções que foram feitas pensando no projeto em Java. Isso pode ser utilizado pelo plugin Java para gerar códigos mais específicos. No nosso caso, não vai ser útil. Aqui tem a definição do pacote Hello World, isso sim é importante. E nós temos a definição de um serviço chamado greeter, cumprimentador, vamos dizer assim, né? Algo que cumprimenta. E nós temos duas funções, a sayHello e a sayHelloStreamReply. A gente vai focar nessa sayHello aqui. Ela espera por parâmetro um hello request, uma mensagem do tipo hello request, e retorna pra gente um hello reply. Então isso é basicamente a definição de uma função. O RPC aqui, de Remote Procedure Call, de chamada de função remota, ele identifica que isso é uma função. Beleza, então dentro desse serviço eu tenho a função sayHello. Então vamos ver quais são as mensagens hello request e hello reply. O que a gente tem nessa definição de mensagens? Então na mensagem hello request eu tenho uma string que é o nome, e na mensagem hello reply eu tenho uma string que é a mensagem da resposta. E esses números aqui, eles são necessários para identificar a ordem que isso vai estar no nosso resultado binário. Então sempre mantenha os números de forma consistente. Se você remover algum parâmetro, não altere os números. Mas isso, de novo, são detalhes teóricos do gRPC e não é nada específico do PHP. Então esse é o nosso arquivo. E a partir desse arquivo de definição do protobuf, quando eu executei esse proto-c, vários códigos em PHP já foram gerados, aqui na pastinha PHP out, que eu mostrei para vocês. Então aqui nós temos dentro da pasta Hello World, que é o nome daquele package, o nome do pacote do nosso serviço. Nós temos um cliente, um Hello Reply e um Hello Request. E aqui dentro de GPB, de Google Protocol Buffer Metadata, nós temos as meta-informações que nós não vamos precisar utilizar diretamente, mas aqui dentro desse código gerado, já tudo pelo Proto-C, ele utiliza esse código com metadados. E para que o seu código tenha acesso a isso daqui tudo, repara que tem detalhes binários aqui, eu nem vou tentar entender a parte binária, mas para que isso tudo esteja acessível, eu preciso configurar o meu autoloader. Então, como eu estou utilizando o Composer, eu simplesmente adicionei aqui a minha entrada de autoload, essas duas entradas. O Hello World, que é o pacote, né, o nome do pacote que eu estou utilizando para a minha pasta PHP out Hello World, e o namespace GPB Metadata lá para a minha pasta PHP out GPB Metadata. Então basta gerar o autoloader, rodando um Composer install, Composer dump, isso daqui já está tudo gerado para a gente lá no autoloader. O autoloader vai conseguir acessar essas classes. Então agora sim vamos escrever algum código, certo? Mas eu acho que toda essa explicação aqui já foi suficiente para te prender sua atenção e deixar um recado muito importante. Se você está assistindo esse vídeo no momento próximo do lançamento dele, você muito provavelmente já sabe o que está acontecendo com o Sul. Então, um desastre climático está acontecendo lá, com muitas enchentes, muitas pessoas estão submersas e muitas pessoas precisam de ajuda. Então aqui, logo no primeiro link da descrição e no comentário fixado também, eu vou deixar alguns links para que você possa ajudar. Mas eu também te convido a procurar outras formas de ajudar. Talvez a sua cidade tenha pontos de recolhimento de doações, mas aqui eu vou deixar um link para uma vaquinha. Então é um meio, de certa forma, oficial que está sendo utilizado para transferência de recursos para a galera do Sul, mas eu te convido também a procurar outras formas de você ajudar, seja através de conhecidos que você tenha na região, seja através de ONGs que você conheça, mas por favor, ajude.
Provavelmente alguns já sabem, eu sou de Petrópolis, eu sou de uma cidade que viveu um desastre de certa forma semelhança, em proporções diferentes, claro. Então eu sei, infelizmente eu sei bem o que muitas pessoas estão vivendo lá. Eu desejo o melhor que possa ter, né, a todos. Desejo minhas melhoras para todo mundo que está passando por essa situação. E então, mais uma vez, convido todo mundo a ajudar. Agora vamos escrever código efetivamente. Então vamos lá. Primeira coisa que eu preciso é ter o meu cliente configurado. Então vou instanciar o meu greeter client. E de novo, esse greeter é o nome daquele serviço que foi definido no meu arquivo de protobuf, naquele arquivo .proto. Detalhe muito importante, se um servidor de gRPC, um serviço que você criou, que outra pessoa criou, que é o servidor de gRPC, vai ser consumido por você, você precisa daquele arquivo .proto. Ele é a identificação do que o serviço fornece, e a partir dele a gente gera o código, beleza? Mas então vou importar isso daqui. Primeiro parâmetro é o host name. Eu vou subir um servidor dentro de outros containers e tudo mais, então vou acessar tudo a partir da minha máquina. Então host.docker.internal e eu vou utilizar a porta 50.001, beleza? E aqui eu preciso passar algumas opções como segundo parâmetro, que é um array associativo. Então antes de te falar quais são as opções, eu vou tentar executar o código até aqui e ver se o erro ajuda a gente. Então vamos lá, tentar executar, e a gente tem um erro informando que as credentials, essa chave credentials é obrigatória, então eu preciso passar essa opção. Então vamos lá, eu estou trabalhando com um cenário hipotético, onde essa comunicação entre serviços está dentro de uma rede segura, então eu não vou ter nem autenticação, nem criptografia aqui. Então na parte de credentials, eu vou utilizar channel credentials, dois pontos, create insecure. Então eu vou criar um canal inseguro de comunicação, sem criptografia nem nada do tipo. Mas beleza, de novo isso partindo do princípio que a gente tem uma comunicação já em uma rede segura, que normalmente é o caso de comunicação entre microserviços. Mas vale a pena pesquisar sobre autenticação, sobre criptografia, sobre como você tornar essa comunicação mais segura. Mas beleza, agora teoricamente eu tenho o meu cliente criado, o meu cliente pronto para enviar uma requisição. Então vou criar aqui o meu objeto de requisição, que se chama hello request. O que acontece? O meu hello request, como eu vi lá naquele arquivinho de ponto proto, ele tem um name que eu vou informar. Então, aquele proto-c já gerou automaticamente para mim um set name. E opa, eu instanciei o hello reply ao invés do hello request. Agora sim. Então ele tem o set name. Eu vou definir aqui o meu nome, Vinícius Dias. Beleza. Com o objeto de request criado, eu posso, a partir do meu client, chamar aquele método sayHello. Então eu passo o meu request para esse sayHello e ele vai devolver para mim, o que você provavelmente espera, né? Uma resposta, né? Uma response ou reply ou algo do tipo. Mas eu vou fazer o var dump disso daqui para a gente primeiro ver um erro, já que não tem servidor de pé, e ver o que realmente ele retorna no caso de ter algum servidor. Então vamos lá, limpar o terminal, tentar executar. E ele devolveu pra gente, olha só, uma unary call. O que isso quer dizer? É um tipo de chamada, já que serviços gRPC podem retornar diversos tipos de... existem diversos tipos de comunicação. Existe uma comunicação por stream, onde você fica recebendo respostas durante o tempo, tem várias respostas, mas no nosso caso é uma unary call, uma chamada única. Ela não é de stream, ela não é bidirecional, eu simplesmente envio uma requisição e espero uma resposta. Então faltou exatamente o ponto de esperar. Então logo depois de criar a chamada, eu espero para que ela seja executada. Então agora sim, a gente vai ver o que vai acontecer. E quando eu executo, failed to connect. Óbvio, eu não tenho nenhum servidor de pé. Então vamos começar com um servidor em Node. Vou limpar aqui minha tela. Eu estou utilizando um exemplo que está dentro do próprio projeto do gRPC. Então aqui dentro tem o pacote, o projeto, o servidor, né, Hello World. Então lá na documentação do gRPC tem um link para esse projeto aqui. Eu vou simplesmente subir esse servidor e ele já sobe naquela porta 50.001. Então eu vou limpar o terminal e tentar executar de novo. E opa, eu provavelmente dei algum mole. Vamos ver o que aconteceu aqui. O nosso greeter server tá de pé, ele ainda não conseguiu se conectar, eu provavelmente digitei alguma coisa errada aqui. Então vou pausar rapidinho e tentar descobrir o que eu fiz errado. A few moments later. E eu levei um tempinho pra
encontrar o problema e na verdade é que não é na porta 50.001 que o serviço está subindo, é na 50.051. Então agora que eu encontrei, vou voltar aqui para o meu cliente, vou limpar a tela e agora sim rodar e tenho a minha resposta. E repara que a minha resposta não é diretamente aquele hello reply, é um array, onde o primeiro elemento é o objeto hello reply, mas o segundo elemento é uma espécie de informação sobre essa resposta, onde eu posso ver inclusive o código da resposta, os detalhes de um erro possível. Então o que a gente vai fazer aqui é pegar primeiro a resposta e depois o status, e aqui eu vou verificar se o status.code, ponto não, né, seta code aqui no PHP, for diferente de status underline ok, que é uma constante do gRPC, posso importá-la aqui. Então, se for diferente, eu vou exibir os detalhes aqui do meu status, que tem a mensagem de erro e tudo mais, se for o caso. Agora, caso contrário, aí sim eu faço um vardump da minha response, ou melhor, vou exibir a minha response getMessage. E como eu sei que esse método getMessage existe, porque lá no meu proto-C eu tenho aqui no meu reply o message, então eu sei que eu tenho um getter para ele. Eu vou dar uma dica aqui para o PHP Storm, dizer que é do tipo hello reply, essa minha variável response. E aí com isso, se eu começo a digitar o get, ele já mostra o getMessage para mim. Então de novo, agora eu vou executar e tenho lá hello Vinícius Dias. Vou quebrar a linha, executar de novo, só para garantir. Perfeito, tudo funcionando. Se eu troco aqui de Vinícius Dias para Dias de Dev, eu tenho de novo o meu cliente funcionando com a mensagem correta sendo enviada e devolvida. Agora um detalhezinho que me incomoda bastante. Se eu acessar aqui, deixa eu voltar lá para a parte inicial da documentação do gRPC, e acessar a parte de PHP, ele diz o seguinte aqui em Quick Start, que você só consegue criar clientes PHP com gRPC e não servidores gRPC com PHP. Então, só para mostrar que a documentação está errada, eu vou encerrar esse servidor Node e vou abrir aqui o meu servidor PHP. Vou fazer um Docker Compose up, não vou nem fazer "-d", vou deixar ele travando aqui meu terminal mesmo. E agora, mais uma vez, eu vou executar e tenho lá, olá Dias de Dev, agora em português com a mensagem que eu defini. E para provar a vocês que esse código está em PHP, eu vou alterá-lo aqui rapidinho, porque eu tenho o meu controller, o meu greeter controller. Repara que ele está utilizando exatamente aquelas classes de request e de response. Então eu consigo definir qualquer coisa aqui no meu setMessage da minha response. Eu vou colocar do PHP aqui entre parênteses. Então com isso eu alterei o meu código PHP, então se eu faço a requisição de novo, tenho lá alterado, porque o meu servidor está de pé em PHP. Então é sim possível ter um servidor gRPC em PHP, e caso você queira um vídeo específico sobre servidores gRPC com PHP, não se esquece de comentar aqui e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse.